Olá, seja muito bem-vindo ao canal ND News. A Igreja Assembleia de Deus sempre se caracterizou pelos seus padrões rígidos de comportamento, mas com o passar do tempo, isso vem mudando gradativamente com suas condutas, pois os novos pastores assembleianos vêm sustentando mais como uma questão de costume do que de doutrina, visto que não interferem na fé cristã. Nem sempre é fácil separar a doutrina de costumes. A doutrina apresenta um caráter permanente, ou seja, são verdades reveladas por Deus aos homens e são imutáveis ao tempo. Já costumes é transitório e passível de mudanças. A igreja dizia que o uso de determinadas roupas e cortes de cabelo, por exemplo, era vaidade. No entanto, com o passar dos anos, percebeu-se que a adoção ou não de determinadas regras tratava-se mais de uma questão de costumes do que de doutrina, pois não feria os fundamentos da fé cristã. A questão dos usos e costumes vem sendo abertamente questionada pelos pastores da nova geração. Podemos citar, por exemplo, o bispo Samuel Ferreira, líder evangélico da Assembleia de Deus do Brás. Filho de pastores tradicionais, foi criado e educado em um ambiente de repreensão e de regras e atualmente é considerado um dos moderadores da nova safra de pastores, pois vem rompendo com as tradições, liberando fiéis de costumes e atraindo cada vez mais pessoas para o seu templo, sobre a adoção de práticas e costumes mais flexíveis e liberais com os membros de sua igreja. O pastor Samuel Ferreira argumenta que até hoje não sabe nadar e nem andar de bicicleta porque, em nome da crença religiosa, ele foi proibido de praticar tais atos na infância e na adolescência. Porém, do outro lado, está o pastor José Carlos de Lima, líder da Assembleia de Deus na Paraíba e guardião da sã doutrina da Assembleia de Deus. Ele saiu em defesa desta doutrina, proibindo o uso de barba, costeleta para homens, além de recomendar às mulheres a não cortarem os seus cabelos. A preocupação do pastor José Carlos demonstra a mudança ocorrida dentro do círculo assembleiano no que tange os usos e costumes. Confira só um trecho da fala do pastor. Os irmãos, pelo amor de Deus, mantenham os vossos cabelos do jeito que está. Há uma outra coisa que eu vou pedir: não deixe a barba crescer não, porque vocês não estão vendo os pastores de barba. Aqui não tem nenhum Bin Laden. Bin Laden não funciona. Não tem nenhum Arafat. Irmãos, olha, eu nunca vi. Eu sou crente desde o tempo do pastor Antônio Petronilo dos Santos. Eu nunca vi aquele homem de barbicha, nunca vi aquele homem de costeleta, eu nunca vi aquele homem, nunca vi. Depois eu passei pelo pastor Antônio Fernando da Chaga, nunca vi aquele homem de barbicha, de costeleta, nunca. Barba grande, nunca vi. Então, irmão, vamos o modelo, não somos nós aqui, ó. Não vamos entrar por esse caminho, essa canoa furada. Eu estou vendo rapazes na igreja, tudo de barbicha, barbudo, que coisa horrorosa. Isso está fora. Vamos acabar com isso, vamos andar direitinho, como quem vai para Jerusalém. Isso faz parte, irmão, do ensinamento da palavra, são os bons costumes. Nós somos ensinados assim. As irmãs, não cortem os seus cabelos. Já o pastor Reginaldo dos Santos, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Paranaguá, no Paraná, proibiu os membros de usarem brincos, correntes, adornos e outras vaidades do mundo. O líder religioso afirma que a Assembleia de Deus tem princípios que se baseiam na antiga doutrina ensinada pelos primeiros pastores, doutrina esta que, segundo a igreja, é baseada nos princípios bíblicos da simplicidade, modestia, prudência e moderação, que se encontram presentes nas escrituras sagradas, e por isso o pastor proíbe que as mulheres que são membros da igreja façam uso de brincos e maquiagem. O líder pentecostal foi muito elogiado e aclamado pelo povo assembleiano, que ficou feliz em saber que ainda existe pastores raízes que mantêm a doutrina antiga. Porém, boa parte dos assembleianos hoje
não concordam com essa doutrina de usos e costumes. O pastor Reginaldo ainda destacou que quem tiver incomodado tem plena liberdade de ir para outra igreja, até porque hoje existe uma infinidade de opções para todos os gostos de movimentos ditos evangélicos, mas deve-se observar que nem todos estão de acordo com a Bíblia Sagrada, ressaltou. Uma coisa que eu não precisava falar, mas eu orando aqui lembrei, não foi nenhum obreiro que soprou no meu ouvido com certeza, mas foi o Espírito. Nós temos cobrado, tá, que todas essas pessoas, principalmente da diretoria, observem os bons costumes. Os bons costumes. Não aceitamos mulheres com brinco, com corrente, com adorno nenhum. Não aceitamos. Não é questão de que pode ser. Não pode. Não pode. Tá? Está proibido. Se alguém ainda tem esse costume, mas eu já fui empossada, pastor. Não tem problema, nós desempossa. Tá bom? Até porque o que nós ligamos aqui, liga no céu. O que nós desligar aqui, desliga no céu também. Tá? Então, os homens também, né? Você não vive mais acorrentado. Você está liberto pelo poder do sangue de Jesus. Tá? Então, os homens, observando os bons costumes. Tenho dito, até mesmo as diretorias locais, cada um deles, eu digo assim para eles: não pense que eu vou estar no ensaio de vocês repreendendo. Ontem eu vi aqui uma meia dúzia de irmãs de brinco. Eu fui ético ainda ontem aqui, que eu estou procurando, para não constranger, mas isso é papel da liderança. Liderança. Vocês não têm ensaio? Ou vocês estão esperando que eu chegue aqui e diga isso aqui? Não tem necessidade. Para isso, há um líder de cada departamento. Então, irmãos, não é nem o pastor. Não é o pastor. Porque o pastor, apesar que eu sou baixinho, mas tenho as costas largas, mas o pastor que fica com as costas largas. Aí eu já vi na minha trajetória local, líderes, que vergonha. Líder de mocidade, o pessoal jogando sinuca nos bar, uma barbaridade, uma coisa tremenda. Aí eu auxiliava meu pai. Chegamos lá, começamos a rever esse negócio. Aí sabe o que ele dizia na reunião? Vocês vejam bem, eu da minha parte não vejo mal nenhum nisso. Mas o pastor, né? O pastor, irmão, se você contraria essas coisas, se você não aceita essas coisas, você está no lugar errado. Eu volto a dizer, aqui nós somos Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem princípio, tem costumes. Tem costumes. Então, por favor, irmãos, por favor, as lideranças, vocês até mesmo da secretaria que envolve a presença só de vocês, como do SEC, que a mulher parece que fica oculto, mas a sua mulher também tem que andar como assembleana. Tá? Então, todos os departamentos aqui, nós não vamos tolerar esse negócio. Tem gente que diz aí que nós não conseguimos dar a volta, já demos a volta em nome do Senhor Jesus. Aqui na sede mesmo, graças a Deus, louvo a Deus pela vida do Dinei. Está aí, Dinei? Dinei, a esposa está aí, né? No grupo triunfal, esse negócio já foi erradicado aí, graças a Deus, né? E aí tem gente que diz que não tem nada a ver, daí você vê a diferença, né, irmão? E até quero recomendar o grupo triunfal aí, pode convidar sem medo nas congregações, porque estão louvando no poder de Deus, na unção de Deus. Tem gente que diz que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, tudo a ver. Tem tudo a ver. E nós, volto a dizer, nós somos assembleano. E louvar a Deus pela vida de todos os irmãos aqui da sede, as direções que têm nos apoiado a respeito disso. Então, se não tiver de acordo, é simples. Não, pastor, acho que isso aí não tem nada a ver, estou fora, amém. Eu te abençoo. Eu disse esses dias, se tiver alguém até que queira abrir ministério, não vejo problema nenhum, saia na benção. Te abençoo, tá? E que Deus te prospere. Mas se tiver aqui, se permanecer aqui, nós vamos manter os bons costumes da nossa igreja, a Assembleia de Deus, tá? Embora possa parecer antiquado isso aí, né? Coisa do passado, mas Deus, para esse tempo,
tem nos chamado. Ele tinha um monte de gente que tem pensamento diferente para estar aqui, mas não colocou. Então, se me colocou, e pode ter certeza que eu vou permanecer nos princípios, naquilo que eu aprendi, Nessa linha de igrejas rígidas do segmento pentecostal, temos também a Igreja Deus e Amor. Ela passou por diversas mudanças significativas desde que seu fundador, o missionário Davi Miranda, veio a falecer em fevereiro de 2015. Uma das mudanças que os fiéis ainda não aceitaram e culpam o neto do missionário são as doutrinas instituídas pelo seu avô que estão sendo retiradas. Em um podcast com o pastor Josué Gonçalves, ele afirma que essas doutrinas de usos e costumes, tradicionalismos, são cânceres que precisam ser combatidos na igreja. Olha só. Você estava falando sobre religiosidade, esse ranço que fica dentro da gente. Cara, eu me lembro que quando eu estava por esse processo de libertação ainda dessa religiosidade, do legalismo, eu fui à praia. Eu não dormi de noite. A minha cabeça assim, meu Deus, eu pequei. Então eu fui à praia. Eu nunca vi meu pai de shorts, por exemplo. Eu nunca vi meu pai sem camisa, entendeu? Meu pai, ele sentava de costa pra televisão, entendeu? E isso vai ficando na criança, né? Isso vai ficando na criança. Fica entranhado, né? Quando eu comprei minha televisão pela primeira vez, depois que eu casei, cara... para mim, me libertar, para mim, meu Deus, eu tô em pecado, meu Deus. Olha, muita coisa levou tempo para sair de dentro de mim. Sim. Por quê? Porque você imagina quem está lá 80 anos, 70 anos, 50 anos, quem está lá. Então, por isso que a gente tem que respeitar também, que não é fácil essa mudança. É uma metanoia, né? Exatamente. E se não for pelo Espírito Santo, não acontece. Não acontece. Porque eu vejo muitos homens e mulheres de Deus, especialmente dentro da minha igreja, que não conseguem fazer essa curva. Não. Agora, a minha única preocupação, e fica aqui um alerta para todos que estão nos ouvindo, nesse podcast sobre a família do pastor, é que nós não podemos perder a essência. Sim. O meu único medo é que a gente não preserve aquilo que é essencial. Sim. Porque aqui entre nós, não é? Os nossos pais, os nossos avós levavam muito a sério Deus. Sim. Na sua, muitas vezes, ignorância, no sentido de não saber, certo? Mas ele levava muito a sério Deus. Sim. Eu lembro meu pai, como é que ele levava Deus a sério, né? Eu lembro os líderes da nossa igreja daquela época, como eles levavam Deus a sério, Sim. entendeu? E a vida de oração deles era algo assim absurda. Sim. Em relação à nossa vida de oração hoje. Isso a nossa geração, eu falo isso constantemente, a nossa geração perde de lavada as gerações antigas na busca pela presença de Deus. E qual que é a essência nesse sentido aí? E eu queria até falar especificamente sobre a vida do meu avô. A essência é a santidade. Uhum. O que meu avô queria com tudo isso, com tantas regras que ele colocou, impôs e tal, com aquilo que muitos chamam de doutrina? Eu sei que não é doutrina, mas o que ele queria? Ele queria santidade. Exatamente. Mas por quê? Essa santidade, na verdade, não foi gerada nele por regras, foi gerada pelo próprio Espírito Santo. Eu falo que qualquer santidade sem o Espírito Santo é legalismo. Exatamente. Entendeu? Então, é fanatismo, né? Fanatismo. Então, eu compreendo completamente. Eu sou uma pessoa que prezo muito por santidade, porque nós vemos hoje, sim, na igreja evangélica geral, não diria um desprezo, mas uma secundarização. Assim, faz parte, mas não é tão importante assim, a graça resolve tudo. Falando, calma, a graça é capacitadora e transformadora. A graça nos leva a uma vida em santidade. Não tem como você viver uma vida em intimidade com Deus sem Ele te levar a viver uma vida em santidade. Uhum. Então, a essência é essa. A essência é aquilo que o Espírito Santo está produzindo dentro de mim. Então, por exemplo, eu entendo completamente meu avô de não se sentir bem assistindo televisão. Uhum. O grande problema foi, isso não foi algo exclusivo dele, é que muitas pessoas tornaram uma experiência em doutrina. Uhum. Esse é o perigo. Exatamente. Agora, a experiência é real. Uhum. Eu, por muitas vezes, já senti Deus me tirando de coisas que não necessariamente são pecados, para que eu passasse mais tempo com Ele. Algumas coisas que não são pecados a gente às vezes abusa. Quanto tempo a gente passa no nosso sofá, no nosso Instagram, quanto tempo a gente está passando isso e quanto tempo a gente está passando com Deus. Não quer dizer que Instagram é pecado. Uhum. Não quer dizer que você fazer outras coisas de lazer é pecado. São coisas boas que te afastam de Deus. Exato, são distrações. Então, a experiência ela é real. E eu respeito completamente, porque em muitos momentos você começa a buscar muito a Deus e tal. Eu me enxergo caminhando na direção que o meu avô andou, que outros grandes líderes do século passado andaram, porque é o Espírito Santo que produz essa santidade, essa separação, que é a definição de santidade. Então, a grande questão hoje da nossa geração nós temos o conhecimento teológico, coisa que a antiga geração tinha pouco, não eram todos que tinham.
mas a gente não tem a entrega e a busca. Exatamente. Então isso aqui é primordial. Se for tipo que escolher entre um dos dois, eu escolho o anterior. Falou sobre isso, mas se você quiser reforçar, o que você acha das doutrinas, que na verdade não são doutrinas, são costumes criados pelo seu avô? Porque lá na Deus é Amor não podia, até hoje não pode ter televisão? Assim, não pode, mas eu chuto aí que 90% tem televisão em casa. Né? O cabelo ainda Não pode cortar, mas assim, isso eu tenho falado, né? Deus me deu acesso. Hoje eu sento com a diretoria toda semana, né? Eu já falei isso em mesa, com minha avó presente e tal. Não escondo isso de ninguém. Falo, gente, a Bíblia não condena cortar o cabelo. Por quê? Qual que é a questão? A Bíblia fala sobre o cabelo longo e o cabelo curto. Uhum. E eu falei sobre isso por quê? Porque nós temos o extremo onde mulheres estão sofrendo na sua saúde com cabelo tão grande que tem... Como é que chama, cara? Alopécia de tração. Eu sei porque a Karina fala isso. O cabelo é tão pesado que o couro cabeludo começa a pesar. Eu cansei de ver mulheres lá com o cabelo arrastando no chão. Eu falei, gente, isso aqui não é santidade, cara. Né? Então eu trago os extremos porque as pessoas não entenderam o conceito do evangelho, a sua essência. O que Deus estava trazendo? Na verdade, isso é uma orientação de Paulo à igreja de Corinto, se eu não me engano. O que Deus queria com isso? Não quer dizer que seu cabelo tem unção, como o cabelo de Sansão, por exemplo. Nunca foi sobre o cabelo. É sobre uma decência, sobre uma diferenciação entre homem e mulher cultural. Uhum. Então, assim, é claro que eu entendo o que eles viveram, mas eu acho que se eu dissesse hoje, isso é o principal aspecto que afasta pessoas da igreja. Por isso que eu tô dando minha cara a tapa e apanhando. Não tô apanhando de graça. Existe um grande custo de não se mudar isso. O grande custo é o que já aconteceu. 90, 95% da igreja, adulto e idoso, discípulos do missionário do século passado, geração atual, cadê? Não tá. Porque a geração atual sabe que, isso aí não tem base bíblica nenhuma, entendeu? Então, assim, eu sou o maior defensor da real sã doutrina. Eu só prego Bíblia, que mais eu pregaria, né? Agora, usos e costumes em excesso, religiosidade, tradicionalismo, são cânceres que precisam ser combatidos. É dessa forma que eu enxergo. O principal aspecto de vida é servir o nosso Deus, o nosso Pai. Então, conheça Deus. Conhecer religião, conhecer a igreja não é a mesma coisa, nem de longe, do que é conhecer Deus. Eu tive esse privilégio. Quando eu entrei no meu quarto, fechei a minha porta e busquei a face de Deus, ele me respondeu, me encontrou com graça e amor e perdão. Então, o primeiro aspecto, conheça Deus, além da religião, além dos seus pais, além dos seus avós. Você pode ter um relacionamento individual com Deus. O segundo seja você mesmo. Todos nós temos a nossa identidade, que também é encontrada em Deus. Não queira suprir expectativas dos seus pais ou dos seus avós. E o terceiro, fazendo os primeiros dois, seja feliz, porque se fizer os primeiros dois, o resto vem naturalmente. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, deixe também o seu like e se for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, porque postamos vídeos diariamente. Então até mais, até o próximo vídeo.